gente, aqui é a Izzy para mais um vídeo. Hoje eu vou contar pra vocês toda a minha trajetória, tudo o que eu fiz até ser aprovada em medicina. Caso você tenha caído de paraquedas nesse vídeo, meu nome é Denise Suptz, eu tenho 20 anos e estou no 6º semestre de medicina. Antes de falar exatamente como é que eu fui aprovada, né, o que eu fiz para passar no vestibular, eu tenho que contar um pouco pra vocês sobre como eu decidi fazer medicina, né, de onde é que surgiu a ideia de fazer medicina. E eu acho engraçado quando vocês me perguntam isso, porque eu tento lembrar exatamente quando foi que eu tive a ideia, quando é que passou medicina da minha cabeça, quando é que eu descobri o que era medicina, e eu não consigo lembrar. Desde pequena eu falava que ia ser médica. Eu lembro de brincar de médico com as minhas bonecas. Na fazenda da minha avó, às vezes adoecia o gado e tal, e aí precisava fazer soro. E aí ela pegava o equipo, né, do soro e tal, lavava, fervia, esterilizava, e aí deixava eu brincar, tirava a agulha, aí eu enchia o soro de água, passava fita no braço das bonecas e fingia que as bonecas estavam no hospital e que eu era a médica delas. Inclusive, quando eu era pequena, eu não falava que eu ia ser médica, eu falava que eu ia ser pediatra. Eu acredito que isso veio das minhas consultas mesmo com a minha médica, né, com a minha pediatra. Eu acho que eu acabei me espelhando nela, achei aquilo interessante e resolvi adotar pra mim. Como eu fui ficando mais velha ali por volta dos 9 a 10 anos, eu comecei a me interessar pela dermatologia, porque eu sempre gostei muito dessa parte da beleza, então a dermatologia tem também a área mais estética um pouco, e aí eu comecei a me interessar pela dermato, e continuei nessa linha de fazer medicina. Não tem nenhum médico na minha família, ninguém nunca chegou pra mim e falou: Denise, você tem que fazer medicina. Meus pais nunca interferiram nisso, muito pelo contrário. A minha mãe sempre, quando realmente chegou no ensino médio, que eu confirmei que eu queria fazer medicina, ela sentou comigo e perguntou se era realmente isso que eu queria. Falou que era um curso muito difícil, muito pesado, a rotina depois de formada muito estressante, né, plantão, realmente desgastante. Então eu não sofri nenhuma influência, ninguém nunca falou pra mim: ah, você tem que fazer medicina, você tem que fazer direito, engenharia, ninguém nunca interferiu nisso. Durante a minha adolescência eu também continuei falando, né, de medicina. Quando eu tava no 9º ano, mais ou menos, que eu comecei a ter dimensão da dificuldade que seria passar, né, que eu via, que eu comecei a realmente pesquisar sobre as faculdades, sobre os processos seletivos, entender como é que tudo isso funcionava. Eu descobri que ia ser bem mais difícil e isso me deu muito medo. Então eu comecei a pesquisar outros cursos para ver se eu me interessava por algum. E surgiram as mais variadas coisas, inclusive oceanografia, porque eu achava legal você trabalhar na praia. Quando eu andei de avião pela primeira vez, eu pesquisei o que você tinha que fazer para ser aeromoça, porque eu achava a ideia de viajar de graça muito legal. Mas foram coisas que duraram pouco tempo, sabe? A medicina sempre esteve ali e não tinha como eu fugir dela. Eu pesquisei os mais variados cursos e nada me chamou a atenção. A minha trajetória na medicina, eu acho que começou no meu primeiro dia de aula, né? Porque eu acho que isso tudo faz diferença, é tudo uma construção de conhecimento, né? Eu entrei na escola com 3 anos, eu estudei a minha vida inteira na mesma escola, porque a minha mãe é professora lá. Então, eu e meu irmão, a gente sempre estudou nessa escola, porque era mais fácil, ela já levava a gente junto com ela pro trabalho. E nessa escola é uma escola particular, eu moro no interior do Tocantins, uma cidade chamada Gurupi. Aqui tem quase 100 mil habitantes, então é bem no interior mesmo. E era uma das melhores escolas, né, uma escola particular, e como minha mãe era professora, ela tinha direito a uma bolsa. Aí estudava eu e meu irmão e a gente ficava revezando quem tinha bolsa, né? Um ficava com a bolsa pra não pagar nada da mensalidade e o outro, a minha mãe pagava a mensalidade. Isso dependia com a série que a gente tava. Por exemplo, a educação infantil era mais cara que o ensino fundamental e o ensino médio era mais caro que tudo. Então, quando eu tava no fundamental, a minha mãe pagava a minha mensalidade, meu irmão tava no infantil, então ela deixava a bolsa pra ele, porque era mais cara a mensalidade dele. E aí, quando eu fui pro ensino médio, eu peguei a bolsa. Então, eu fiz o meu ensino médio todo como bolsista. A minha mãe só pagava os materiais. Nessa escola, o sistema de ensino é anglo. Eu não sei se todo mundo conhece, mas o anglo, ele é um pouco diferente. No ensino médio, você vê todo o conteúdo no primeiro e no segundo ano, e no terceiro ano você aprofunda e revisa. Então, eu acho que isso também fez muita diferença para eu ter passado tão cedo na faculdade, porque eu acabei vendo os conteúdos mais rápido, né, do que a maioria que faz o ensino médio regular em 3 anos. Durante a educação infantil e o ensino fundamental, né, até o 9º ano, eu sempre tive facilidade, eu tirava boas notas, ganhei o Romero e todas essas coisas, mas não porque eu me esforçava, eu não tinha uma rotina
rotina de estudos, eu simplesmente tinha uma facilidade porque eu prestava muita atenção na aula. Eu não era de estudar em casa, sentar e ficar tipo horas estudando, mas eu prestava atenção nas aulas. Eu sempre fui de aprender muito ouvindo. Então, se eu prestava atenção nas aulas, isso já era meio caminho andado. Quando eu estudava em casa, na véspera da prova, eu já conseguia me virar muito melhor. O ensino fundamental, ele é mais tranquilo, né? Eu lembro que a única série que eu tive dificuldade foi no 8º ano em matemática, que eu quase fiquei de recuperação. Que aí sim eu comecei a, tipo, me dedicar a estudar em casa, fazer exercício, a treinar, porque tinha aquelas inúmeras fórmulas e aí eu tava tendo dificuldade pra decorar. Sabe quando começa a meter X no meio das contas? Então, era o 8º ano. No primeiro e no segundo ano eu ainda não tinha nenhum método de estudos, eu não tinha um cronograma. Eu fazia as coisas realmente conforme as coisas iam aparecendo. Na minha escola a gente tinha monitoria das exatas, então, de exatas e biologia, química, física e matemática. Eram aulas à tarde só para resolução de questão, que você levava as questões que você tinha dúvida. E aí eu fazia da seguinte maneira: se amanhã eu tenho monitoria de química, hoje eu vou fazer os exercícios de química, porque os que eu tiver dúvida eu levo na monitoria amanhã. E foi assim que eu segui durante o primeiro e o segundo ano. No final do primeiro ano, eu fiz a minha primeira prova do Enem e a primeira prova do PAS. O PAS é o Programa de Avaliação Seriado da UNB, da Universidade Federal de Brasília, e consiste basicamente em você fazer uma prova no final do primeiro, no final do segundo ano e no final do terceiro ano do ensino médio. E aí isso vira uma nota e existem nas vagas do vestibular lá a quantidade separada para o PAS, né? Então eu resolvi fazer, porque Brasília é perto aqui da minha cidade, uma noite de ônibus eu tava lá, e eu achei que era uma maneira, uma chance de eu fazer essa prova e quem sabe conseguir uma vaga no final do terceiro ano. Só que, gente, essa prova do PAS é muito difícil. Elas são 4 tipos de questões. Tem questões fechadas normais, né, objetivas, de ABCDE, tem questões abertas de escrever, tem questões de soma e tem questões de VOF. Então, assim, é uma prova bem complicada e tem uma questão ainda que se você erra uma questão, anula uma certa. Então você tinha que ter uma questão de estratégia de, se você realmente não sabia, você preferir deixar em branco do que arriscar anular uma questão que você acertou. Então, assim, foi uma prova muito difícil, os 3 anos foram muito difíceis e pra falar a verdade eu não acho que valeu tanto a pena assim, porque eu fiquei muito longe da quantidade de pontos que precisava pra ter uma vaga e eram só 9 vagas e sempre nas provas era lotado, assim, as 2 primeiras provas eu fiz em Goiânia e a última prova eu fiz em Brasília e era assim, o campus da faculdade lotado. Em Goiânia foi na PUC, em Brasília foi em vários colégios e todo mundo, tipo, lotado mesmo, era muita gente. E lá em Brasília tem cursinhos próprios pra quem vai fazer o PAS. Então eu acho que eu acabei jogando dinheiro fora e podia ter feito outras provas que talvez eu teria me dado melhor. Na minha primeira prova do Enem, eu confesso que eu tava achando que ia ser bem mais fácil. Como eu ia bem nas provas do colégio, eu tava com uma expectativa muito grande de tirar uma nota boa. E eu tirei 640 de média. Foi quando saiu essa nota do Enem que eu senti que a ficha caiu, que eu percebi o tanto que ia ser difícil passar em medicina, que eu percebi que eu ia ter que reformular a minha maneira de estudar, porque senão não ia dar certo. E eu lembro que na época eu fiz uma regra de 3, contei todos os anos que eu já tinha estudado até o primeiro ano, contei tipo até o segundo, até o terceiro, e tentei fazer uma projeção do que seria a minha nota, como se ela fosse linear, sabe? Óbvio que isso não tem nenhuma lógica, né, porque o nosso aprendizado não é assim, a prova não é assim, mas foi uma maneira de tentar me confortar, né, de que daria certo no terceiro ano. Até que pelo meu cálculo da regra de 3, eu iria ficar com uma nota razoável no terceiro ano, mas ainda não era boa para conseguir uma vaga numa faculdade pública. Então eu realmente comecei a me preocupar e comecei a procurar maneira de não ficar só com o que o colégio me fornecia, né? Porque no primeiro ano eu só fazia o que o colégio mandava. Eu ia para as aulas do colégio, eu ia para as monitorias e estudava apenas aquele conteúdo do colégio. Nesse momento, o meu maior sonho era fazer faculdade fora. Eu sempre me imaginava fazendo medicina, o curso dos meus sonhos, em uma faculdade federal, preferencialmente. Na verdade, eu tava querendo uma pública qualquer, porque meus pais não tinham condições de pagar o preço das faculdades particulares normais, né, que é tipo 8, 10 mil, 15 mil, tem faculdade de São Paulo que tá cobrando 15 mil na mensalidade. Então, eu nunca tive na minha cabeça a possibilidade de fazer uma faculdade particular. Eu sempre projetava uma faculdade pública e, assim, eu tinha as minhas queridinhas, né, eu sonhava muito em morar em Goiânia e depois eu comecei a criar um amor muito grande por Curitiba, né, pela Federal do Paraná. Então, eu tinha elas no meu coração ali, eram elas que eu me imaginava. Eu me imaginava fazendo medicina, morando fora da minha cidade, porque é uma coisa que, assim, que eu tenho muita vontade de conhecer esse mundo. Então eu tinha muito isso, vou aproveitar a época da faculdade para morar num lugar diferente.
Então eu nem passava pela minha cabeça fazer particular, nem tinha como, mesmo com financiamento. Porque meus pais não têm nem condição de tentar um financiamento. Então eu nunca procurei nenhuma particular, nunca pesquisei sobre nenhuma particular. No meu segundo ano, em 2016, que eu comecei a pegar firme nos meus estudos, comecei a buscar materiais fora do que o colégio fornecia, né, além das apostilas. Eu não sei se todo mundo conhece o material do ângulo, mas a gente tem uma apostila que a gente leva para as aulas, que é bem resumida e tem as atividades para fazer em sala. Aí cada matéria tem separado um livro-texto e um caderno de exercícios. Então era assim que eu me estudava no primeiro ano. Eu pegava o livro-texto, estudava a teoria e fazia muito exercício, porque eu sempre gostei de fazer exercício. No segundo ano eu comecei a pegar dicas que os meus professores davam, pra gente treinar bastante. Então eu comecei a baixar a lista de exercícios por um site que chama Projeto Medicina. Eu baixava várias e várias listas e era assim que eu estudava. Eu nunca fui de conseguir sentar e ficar lendo por muito tempo. Eu sempre gostei de estudar assistindo videoaula e resolvendo exercício. Então eu baixava muitas listas desse site e ficava resolvendo em casa, levava as questões que eu não dava conta para monitoria e foi assim que eu fui estudando. Uma coisa que vocês me perguntaram muito, né, é se eu tinha uma quantidade de horas que eu estudava por dia. Eu não tinha esse controle. Eu não fui a estudante que ficou 14 horas estudando. Eu acho isso absurdo. Eu não acredito que isso funcione. Eu não acredito que seja humanamente capaz de alguém ficar 14 horas realmente rendendo durante um estudo. Então eu tentava estudar todos os dias. Às vezes 2, 3 horas, como dava e conforme rendia. E fazendo exercícios, que era como eu sentia que eu aprendia. No final do segundo ano, eu e a Laura, minha melhor amiga, a gente decidiu ir pra Curitiba fazer a prova da Federal. Porque como a gente tava pensando, ano que vem vai ser o ano pra valer, a gente tem que ir ter uma ideia de como é que é a prova, de como é que são as coisas lá, pra gente se preparar melhor no outro ano. E aí, para essa prova, a gente não fez nenhum preparo muito específico. O que a gente fez foi que nos últimos 2 meses a gente pegou todas as provas que já tinham passado, né, as provas antigas da faculdade, e deu uma rastreada ali nos assuntos que mais caíam, estudou eles, né, pegou videoaula, estudou e resolveu essas provas antigas. Eu levava bastante questões da UFPR para monitoria, para tirar dúvida. Mas a gente foi mesmo meio que na cara e na coragem. A gente ficou quase uma semana em Curitiba, fez a prova da Federal. Eu lembro muito bem da sensação que eu tive quando eu cheguei no meu local de prova. Tinha um mar de estudante, um monte de povo de cursinho na porta, assim, sabe, entregando panfleto e kitzinho e propaganda. E aí eu lembro que eu olhei pra aquele tanto de gente e eu nunca me senti tão insegura na minha vida, porque eu falei, gente, eu sou do Tocantins, eu sou do interior do interior. Esse povo estuda focado na Federal. O que é que eu tô fazendo aqui, minha Nossa Senhora? Eu lembro que isso me deixou, assim, um tanto abalada emocionalmente. E eu tentando falar pra mim mesma, Denise, calma, você é tão capaz como eles, respira, vai dar tudo certo. Mas foi impossível que isso não refletisse no meu emocional, sabe? Eu fiquei pensando, gente, esse povo tá muito mais preparado que eu pra essa prova. E realmente estavam. Eu não fui tão ruim nessa prova, faltaram só 4 questões pra conseguir passar pra segunda fase, se eu não me engano, pela nota de corte. A UFPR continua tendo vestibular próprio até hoje, ela usa o Enem para uma parte das vagas. A primeira fase é uma prova fechada, pra todo mundo igual, e a segunda fase é específica de acordo com a área que você quer. Pra medicina, se eu não me engano, era física, química e biologia, e era discursiva a prova. Essa prova foi em outubro, o resultado saiu no final de novembro, se eu não me engano. Eu lembro de ter ficado muito chateada de não ter conseguido passar para a segunda fase, mas eu tentei tirar essa experiência realmente de uma forma mais resiliente, enxergando que eu precisava me dedicar mais e que daria certo, sabe? Eu tentei não ficar tão desesperada, achando que nunca ia conseguir. Mas é óbvio que eu tive muito medo, porque é como se você visse o seu sonho muito longe, sabe? Eu tentava falando, gente, mas será que não vai dar certo? Será que eu não vou conseguir? Mas ao mesmo tempo eu tentava não pensar nisso, sabe? Eu tentava ao máximo não me abalar emocionalmente com esse medo. No final do segundo ano eu também fiz o Enem e eu tirei 680. Eu lembro de ter ficado muito preocupada com essa nota, porque eu pensei um ano inteiro, né, do último Enem e eu só consegui subir 40 pontos. Seguindo por essa lógica, no Enem do terceiro ano eu tiraria 720, que não seria suficiente para passar. Então eu realmente comecei a pesquisar métodos de estudo,
pesquisar maneiras de estudo focado pro Enem, né, o que mais caía. Nessa época que começou a surgir as plataformas, né, tava no início das plataformas de cursinho online, e aí bem na época que passou o Enem, que geralmente a maioria das plataformas fazem aquelas promoções, eu assinei o Descomplica, o Estude e o Biologia Total do professor Jubilu, que eu já assisti as videoaulas dele no YouTube, né, as gratuitas, e aí eu resolvi pegar essas 3 plataformas. Entre o Descomplica e o Estude, porque tinha matérias que eu gostava mais de um professor de uma plataforma e outra matéria eu preferia outra, então como tiveram essas promoções, eu peguei e assinei as 2, que aí eu conseguia escolher as videoaulas e dependendo, às vezes uma não tinha explicado muito bem, aí eu tinha a outra. E aí em 2017 chegou o meu 3º ano. A minha escola, ela em si já era mais arrochada, assim, já pegava mais no nosso pé, né? Tinha muito mais conteúdo, a gente tinha simulado toda semana, tinha aula à tarde, tinha monitoria à tarde, então a gente já ficava realmente mais pressionado no 3º ano. Foi no 3º ano mesmo que eu comecei a minha rotina de estudo, que eu comecei a toda vez que eu tava em casa, geralmente 2 horas da tarde eu tentava estudar até umas 5, quando eu não tinha aula à tarde no colégio. Quando eu tava no colégio de manhã, às vezes no intervalo entre uma hora e outra, eu tava resolvendo exercício. Eu continuei pegando muita lista, resolvia o caderno de exercício do ângulo mesmo, né? Mas baixava a lista extra, os professores, a maioria, davam lista extra pra gente também. Então foi isso que eu fiz no meu 3º ano. No meu 3º ano eu fiz exercício pra caramba. Porque os meus professores falavam, gente, não tem como a banca florear demais, inventar muito, sabe? Cada conteúdo tem as suas fórmulas, tem o que ele pode perguntar. Então, se você faz muito exercício, a chance de cair um exercício igual na sua prova é muito grande. E isso realmente acontecia. Eu via isso nas provas do colégio, nos simulados. Eu fazia tanto exercício daquele conteúdo que ficava meio que automático. Eu li o começo da questão, eu já identificava o que era e já conseguia resolver. Na metade do 3º ano, os meus professores pediram que todo mundo fizesse alguma prova, algum vestibular. Porque o Enem só era no final do ano e eles queriam que a gente tivesse uma ideia, e é óbvio que já tinha muita gente que tinha possibilidade de ir para particular e queria realmente fazer a prova para passar, mas eles pediram pra gente só fazer realmente para ter uma ideia de como é que a gente estava nos conteúdos, se a gente realmente ia precisar pegar mais firme, estava indo bem e ia dar certo no final do ano. E no primeiro momento, como eu só podia passar assim, e no primeiro momento, como eu só tinha na minha cabeça a federal, eu ia fazer a prova da UFO, que é a Federal de Uberlândia, que é em Minas, dá mais ou menos uma noite de viagem, só que eu tava sem grana pra fazer a prova, né, pagar a passagem, ir de volta, hotel, ficando lá. Então eu resolvi fazer a prova aqui da faculdade da minha cidade, né, da faculdade local, porque eu não ia ter gastos com passagem e eu ia ter uma ideia de como é que eu tava, né. Eu nunca tinha tido interesse nessa faculdade, pra falar a verdade, eu falava mal dela, falava, não, gente, eu não vou ficar aqui, estudei minha vida inteira, morei minha vida inteira aqui, eu não vou ficar aqui. E aí eu fiz essa prova realmente só porque os professores pediram pra gente fazer uma prova na metade do ano. Como um tapa na cara, pela surpresa mais absurda e contra tudo aquilo que eu acreditava, eu passei nessa prova. E ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz porque, tipo, poxa, eu consegui minha vaga. Ok, não é a faculdade dos meus sonhos, não é como eu imaginava, mas eu consegui minha vaga. Se eu quiser, eu faço medicina agora. Sim, eu estava na metade do 3º ano, tem um vídeo aqui no canal em que eu explico todo o rolê, como é que foi isso, pra eu entrar na justiça, pra conseguir o certificado de conclusão do ensino médio, pra faculdade me matricular e tudo mais. Tudo isso tá nesse vídeo, mas não é o foco desse vídeo aqui. Isso aqui eu só quero explicar realmente tudo que eu fiz pra passar. O que eu acho que fez muita diferença pra eu ter passado nessa prova foi o meu emocional. Como eu não queria passar, tipo assim, não é que eu não queria, eu não tinha tanta expectativa em relação a essa prova, eu fui muito tranquila emocionalmente, sabe? Tipo, tinha muita gente, mas eu não fiquei preocupada com os concorrentes, não fiquei achando, tipo, ai meu Deus, eu preciso acertar, meu Deus, tá passando mais de 3 minutos por questão. Eu fiquei super tranquila na prova, fui resolvendo. E o meu emocional ajudou muito, isso eu tenho certeza, o meu emocional ajudou pra caramba. Como que eu me preparei pra essa prova que eu passei? Como é uma faculdade regional, sempre caíam questões específicas, e na semana do vestibular sempre tinha vários aulões que os professores de todos os colégios faziam, né, como extras pra quem tava vindo de fora. Às vezes vinha o pessoal pra fazer a prova aqui, e aí já pegava esses aulões também, que ajudava muito. Então história e geografia geralmente caíam questões específicas, história do Tocantins, e em geografia caía sobre o tipo de vegetação daqui, as bacias hidrográficas. Então eu fiz um aulão de história e geografia do Tocantins. Eu participei também do aulão que pegou todas as obras literárias, caíram 3 livros na minha prova, e aí teve esse aulão que foi feito uma análise crítica, abordado as questões de literatura,
explicando cada um dos livros. O meu colégio, como é também daqui, nas últimas semanas antes do vestibular, nas últimas 2 semanas, se eu não me engano, eles começaram a fazer revisões dos assuntos que mais caíam na prova, principalmente de biologia, que tinha peso 4 para medicina, né? Então, eles começaram a fazer essas revisões, liberaram muitas listas de questões da Unirg, né, que é a faculdade que eu passei. Eu lembro que em redação a professora fez um material com todas as sugestões de possíveis temas. Aqui costumava cair tema subjetivo, então ela fez um material com um resuminho do que a gente podia abordar sobre cada um dos temas que ela achava que eram potencialmente que podia cair, né? E também o gênero aqui não era dissertação igual do Enem. Costumava cair artigo de opinião ou carta ao leitor ou carta do leitor. Então a gente treinou esses outros gêneros textuais também nas vésperas do vestibular. Isso porque a faculdade é aqui na minha cidade, meu colégio era aqui na cidade. Então eles já tinham esse estudo, né? Os professores estudavam as provas da faculdade para ter uma ideia do que caía, porque grande parte dos estudantes realmente focava, já quero entrar aqui logo, aqui eu tenho meus pais, e aí já não preciso gastar com moradia, né? Fico aqui mesmo, faço faculdade aqui. Então os professores tentavam também fazer a gente entrar nessa faculdade. Depois de todo o rolo para eu conseguir me matricular na faculdade, durante o meu primeiro ano, né, que foi o segundo semestre do meu terceiro ano, então eu parei o meu terceiro ano na metade, entrei na faculdade no segundo semestre de 2017, eu continuei estudando pro Enem, porque eu já tinha pagado, né, pra fazer, e aí eu resolvi tentar uma vaga na faculdade pública. Só que eu tinha os conteúdos do primeiro ano da faculdade, então eu estudava como dava, sabe, não tinha nenhuma coisa super planejada, no tempo que sobrava eu estudava, fazia uns exercícios, não me preparei de nenhuma maneira, assim, que realmente fosse eficiente, mas eu resolvi dar a cara a tapa e tentar fazer. Eu confesso que parte de mim tinha muita expectativa de que eu ia conseguir passar, eu pensei, olha, gente, eu passei no vestibular na metade do ano, o que impede, né, que eu passe de novo? Eu arrisco dizer que se eu tivesse estudado 6 meses como eu estava estudando no começo do ano, eu teria conseguido passar pelo Enem de 2017, mas eu não me arrependo de ter ficado aqui, de ter escolhido entrar na faculdade mesmo que não era como eu imaginava. Porque eu tô fazendo o curso dos meus sonhos, eu acho que é isso que importa, independente de onde você esteja fazendo. Óbvio que numa faculdade que tem um mínimo a te oferecer de estrutura e de qualidade de ensino. Fiz o Enem em 2017 e a minha média não foi nada de como eu esperava, eu não consegui passar pelo SISU em nenhuma faculdade. O que eu consegui foi no SISU da metade do ano seguinte, né, o SISU que era pra entrar em 2018/2. Eu consegui pra Uni, porque como eu fiz o ensino médio todo como bolsista, né, na escola particular, eu tinha direito ao ProUni de 50%, e eu consegui na Universidade Católica de Brasília, UCB, só que lá a mensalidade era quase R$6.000, um desconto de 50% ficava R$2.900, se eu não me engano, fora gastos com moradia, que em Brasília é muito caro, então acabou que não deu pra eu ir, eu não conseguiria pagar esse valor. Até o terceiro ano eu também fiquei de olho nas provas de transferência das federais, né, eu ficava de olho na UFG, na UFPR, na UFO, na UFMG, só que a maioria usava a nota do Enem, e aí minha nota do Enem não tinha sido boa, e eu acabei não resolvendo fazer o Enem em 2018, porque eu não tinha conseguido me preparar, e eu ia só jogar dinheiro fora, perder meu tempo em 2 dias de prova, porque não ia restar em nada. Eu fiquei esperando que alguma faculdade federal fizesse uma prova própria de transferência pra eu poder fazer e tentar. Só que acabou que, assim, as provas de transferência você tem que dar a sorte de ter vaga no período que você tá, né? Então, geralmente só tinha vaga lá pro 7º período, 8º período, não tinha vaga pro 2º, 3º, e acabou que nunca deu certo. Mas, Denise, no começo do vídeo você falou que você só podia fazer federal porque seus pais não tinham grana pra pagar a faculdade particular. Então, como é que você tá fazendo uma faculdade particular? A minha faculdade se chama Unirg, aqui na minha cidade, o Grupo Tocantins, e ela é uma faculdade pública com mensalidade. Como é que isso funciona? Na verdade, eu já tentei entender direito como é que é isso, mas eu nunca entendi muito bem. O que eu sei é que ela é uma faculdade muito antiga, ela tinha outro nome antes, e nessa época, inclusive minha mãe fez faculdade o curso dela nessa faculdade, existe uma lei, alguma coisa que as faculdades públicas podiam cobrar mensalidade. Ela é pública municipal, né, ela tem uma parceria com o município, ela recebe verba municipal, né, pública, e aí a gente paga o valor da mensalidade. Por conta dela ter esse financiamento público, a nossa mensalidade é muito barata. A mensalidade hoje, eu até anotei aqui o primeiro período para vocês, a mensalidade hoje no primeiro período tá R$3.928,68, e se você paga pontual, né, até dia 15 de cada mês, você tem um desconto de 8%, e aí a mensalidade fica por R$3.614,39. Então, comparado com todas as outras particulares, que são 8, 9, 10 mil, é viável fazer a faculdade aqui. E a minha mãe é funcionária pública municipal, e por conta da faculdade ser municipal, ela ainda
ainda tem mais 30% de desconto na mensalidade. Na verdade, o que eu pago mesmo, é óbvio que varia um pouquinho de semestre para semestre, às vezes sobe R$50, R$60, mas o que eu pago é 2.700 e pouquinho na maioria dos semestres. E aí, quando eu passei, isso foi uma das coisas que me preocupou muito, porque eu falei, gente, será que meus pais vão conseguir pagar, tipo, até o final? Beleza, agora tá dando certo, né? Mas e se chegar na metade do curso acontecer alguma coisa? Mas aí minha avó entrou, a minha família entrou e falou que eles davam um jeito, se reunia pra conseguir pagar, só pra eu não, né, eles não terem a preocupação de eu estar longe, né? De eu estar aqui na casa deles, na cidade deles, qualquer coisa que acontecer comigo, eles podem me socorrer. Então isso foi o que mais pesou, sabe? A pressão familiar pra eu ficar aqui foi muito grande. Então é por isso que eu faço faculdade aqui, por conta do preço da mensalidade. Eu não tenho nenhuma condição de fazer faculdade particular, qualquer outra. Vocês viram que mesmo com 50% de desconto, eu não conseguiria ir pra Brasília fazer por conta dos gastos, né, que ia ficar muito alto. Pra pagar a mensalidade aqui de 2.700 já é um arroxo. Então, realmente, isso eu faço como dá, gente. Invadindo aqui, só pra aproveitar, já que eu falei da minha faculdade, vocês sempre se interessam quando eu falo o preço da mensalidade, porque fica mais viável pra muita gente. O processo seletivo tá aberto, por conta da quarentena, da pandemia, não vai ter prova presencial. Todas as vagas serão preenchidas usando a nota do Enem. Você pode jogar qualquer nota de qualquer ano, desde a primeira edição do Enem até o Enem do ano passado. Eu vou deixar aqui no box de informações o link de onde vocês podem se inscrever pra jogar a nota, né? Você se inscreve e joga a nota do Enem. Então é uma ótima oportunidade pra quem tá longe, não podia fazer a prova, né? Não podia se deslocar pra fazer a prova. Agora é só jogar a nota do Enem e conseguir sua vaga. Eu não consigo nem dizer o tanto que ia ser lindo ter vocês estudando aqui comigo. Ia ser muito bom poder encontrar com vocês no corredor da faculdade. Então vem pra cá. Eu recebo muito questionamento de vocês perguntando sobre se vale a pena fazer FIES, se vale a pena fazer ProUni. Eu acho assim que pra gente fazer o curso dos nossos sonhos, independente de como, eu acho que vale tudo, sabe? Financiamento, óbvio que sem também, tipo, fugir das suas possibilidades, mas dentro daquilo que for possível, pegar ProUni, pegar FIES, pegar financiamento no banco, porque depois você forma, você trabalha, você paga de volta, entendeu? Eu acho que vale sim a pena fazer FIES, fazer ProUni principalmente, né? Que o ProUni você não paga de volta. Então, gente, essa é a minha história até a aprovação da medicina. Nada sobrenatural, nada super elaborado, produzido com um cronograma maluco, não. Eu nunca tive habilidade pra fazer isso. Eu sempre fui, tipo, no jeito que dava, no vai ou racha. É óbvio que isso é a minha experiência. Eu acho sim que cronograma ajuda pra caramba. Se eu tivesse tido a maturidade de estudar melhor isso, eu teria conseguido passar no meu terceiro ano. Eu tenho quase certeza disso. Eu não passei sabendo de tudo, muito pelo contrário, eu tava na metade do terceiro ano, tinha muita coisa que eu não tinha visto ainda, que eu não tinha nem ideia. Mas prova, ela não avalia só seu nível de conhecimento, ela avalia muito mais questão de estratégia. Então eu sabia que biologia valia mais na prova, valia peso 4. Então nos dias antes da prova, eu foquei em revisar a biologia. Quando foi na hora da prova, eu dediquei mais tempo nas questões de biologia. Então é questão de estratégia, gente. Vocês têm que aprender a resolver prova realmente pensando naquilo como uma coisa que quer te eliminar. E não, meu Deus, eu só vou conseguir passar quando eu estiver sabendo todas as matérias, porque eu acho impossível alguém saber todas as matérias. Então, gente, essa foi a minha história. Foi assim que eu fui aprovada, essa é a minha trajetória, essa foi a minha experiência. Eu não quero que vocês achem que porque você não tinha facilidade no fundamental, você não vai conseguir passar em medicina. Eu só realmente queria contar a minha história pra vocês entenderem melhor. Espero muito que tenha matado a curiosidade de vocês. Se inscrevam aqui no canal pra receberem mais vídeos. Deem um like na formatura pra ajudar a tia aqui. E me sigam lá no Instagram pra acompanhar a minha rotina mais de perto. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!